De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Só família, somos Melodia. Rádio é Melodia. Rádio é Melodia. Neste momento ao vivo para Facebook e Instagram também. Obrigado você que sintoniza a Melodia através do nosso app também. O aplicativo você pode baixar no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. É só acessar esse site, lá tem um banner para você clicar e baixar o app da Melodia para ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência, em qualquer lugar do mundo. Você baixando o app, você vai poder ter esse acesso, além de estar com a Melodia no seu bolso. Pois é, olha só. Você da frequência também 87,9 FM, muito obrigado ao pessoal no Ceasa, ouvindo a Melodia, trabalhando aí no comércio. Obrigado a todos vocês, dona de casa também, trabalhando, fazendo aí os últimos retoques da comida. Pois é, refogando aquele feijão, hein? Vai ser o que hoje aí? Frango, carne, como é que vai ser, hein? Pois é, daqui a pouco eu também tô pegando aí a estrada para pegar aquele feijão, viu, pastor André? Imagina aí, hein, pastor? Com carne dentro, hein? Ei, rapaz. E essa semana chegou uma carne de sol de Tororó lá, que é um negócio espetacular, viu? Guarda pra nós, né? Guarda é sempre bom. Muito bem. Pastor Davi gosta de uma costela aí de 6 horas da manhã, viu? É brincadeira. Bom pra quem tem saúde pra comer, né? Quem não tem, não vá. Se não tiver as manhas, a instrução de um profissional não vá, não. Pois é. Muito bem, pastor André. Conosco, pastor, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, meu pastor, meu amigo, pastor Davi Amância. Tamo junto. Tamo junto. Estamos aqui cheirando o feriado, né, pastor? Tivemos um ontem e agora chegando o feriado de São João. E é um prazer estar aqui com vocês. Mandar um abraço para todos os nossos amados ouvintes. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Pastor Davi Amâncio conosco, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson. É sempre um prazer também estar aqui e ainda compartilhando a mesa com o pastor André Prates. Wagner está na escuta, viu? Quero mandar um abraço para Wagner, viu? Ele que está conosco lá na Igreja Batista da Palavra, inclusive um obreiro da Casa de Deus, tem trabalhado incansavelmente, nos ajudando, inclusive, no Parque Imperial, lá na congregação do Parque Imperial. Ele compartilhou comigo. Um abraço, meu filho, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, e o seu trabalho também. Trabalha com energia solar. Se você estiver precisando de energia solar, viu, em larga escala, é só contratar os trabalhos de Wagner, tá bom? Vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje o pastor Davi apresenta este momento ao Senhor. Amado Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer. Amém. Por mais um dia. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Na oportunidade queremos te pedir, Pai, tenha misericórdia de todas as pessoas que estão envolvidas na guerra. Tenha misericórdia, verdade, Pai, em qualquer parte do mundo, Pai. A estupidez do ser humano não tem limite e é por isso que a guerra acontece. Nós te pedimos, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, oramos pela paz. Oramos pela paz. Ó Deus, tenha compaixão. Amém.
Neste momento nós te pedimos também por nós que estamos aqui, nos preparando agora para comunicar a tua palavra. Seja sobre nós a tua mão para nos conduzir em todo o caminho da verdade. É a oração que nós fazemos com gratidão e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho estará chegando o nosso terceiro debatedor, estaremos também apresentando a vocês, mas vamos ao caso comum, aspas. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno, mas percebo que muitas vezes ignoramos essa realidade. Sei que é preciso equilíbrio, só que uma total descrença desta verdade não pode nos levar à morte espiritual? Fecha aspas. Como constatar que estamos no meio de uma guerra espiritual? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Bom, se fala muito dessa questão de guerra espiritual, né, pastor André? Mas se é guerra espiritual, possivelmente não dá para se ver, não dá para vê-la, né, a olhos nus, porque é espiritual. Então, como constatar essa guerra espiritual? Dá para percebê-la, pastor André? Se sim, como? Dá sim, porque a espiritualidade se manifesta através da materialidade, né? Quando eu digo materialidade, isso envolve o mundo no seu todo. Se tratando do ser humano, envolve o ser humano no todo também. Emocional, espiritual, emocional, espiritual e físico, né? No sentido, o corpo manifesta. E também social. Tem também essa luta que sai do âmbito do indivíduo e vai para o nosso contexto mundial. Então, eu queria dizer, abrindo parênteses aqui, que nós estamos em uma guerra constante. Nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. Vivemos guerras espirituais, vivemos guerras no dia a dia para trazer o pão para os nossos lares. Enfrentamos gigantes dentro dos nossos trabalhos, nosso ambiente de trabalho. Enfrentamos inimigos de todos os tipos e categorias dentro da nossa sociedade. Pessoas querendo o nosso bem, mas pessoas querendo também o nosso mal. Então a gente vive, pastor Gilael, pastor Davi Amanso, amados ouvintes, a gente vive uma guerra constante. A gente tem a mania de espiritualizar muito as coisas. Eu gostaria de ter a audácia de separar aqui, digamos assim, o que seria uma guerra espiritual, o que seria uma guerra física. Que para mim a guerra física, para mim não existe mundo espiritual e mundo físico, para mim tudo é espiritual. No sentido que se eu sou um ser, corpo, alma e espírito, ou seja, tudo que eu faço está envolvido a questão espiritual também. Tem pessoas ou tem situações que são geradas lutas e dificuldades, não porque um ser espiritual veio de lá e causou toda aquela situação, mas por imprudência nossa, por irresponsabilidade, por orgulho, por ganância, por uma série de fatores que pode gerar lutas, dificuldades. E às vezes a gente atribui isso à questão espiritual. A gente está presenciando agora uma guerra, duas guerras, a Ucrânia contra a Rússia e agora Israel contra o Irã e Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah. E a gente percebe que ali envolve várias questões políticas, interesses, um fator histórico também de inimizade que está ali envolvido, questões religiosas também estão envolvidas ali. E essa guerra, quem paga o preço dessa guerra? Quem é a pessoa que mais paga o preço? Ou as pessoas que mais pagam o preço? São as mais vulneráveis. São as crianças, são senhoras, são pessoas idosas, são pessoas doentes. São pessoas que não querem guerra na vida, querem paz, mas estão pagando um preço por isso. Então, o quê? São guerras geradas
por uma série de fatores, por ganância, por orgulho, por irresponsabilidade. Na nossa vida, no dia a dia, muitas guerras que nós enfrentamos são geradas também pelo nosso orgulho, por más decisões, por irresponsabilidade nossa, e etc. E depois vem a guerra que a gente chama a guerra espiritual, que o pessoal frisa tanto, principalmente de um movimento que teve na década de 80, 90, com Rebecca Cabral, aquela turma toda, né? A guerra espiritual, que existe. Só que eu penso que essa guerra espiritual, não sei se vocês vão entender agora, mas eu gostaria de frisar bem ela. Para mim, essa guerra espiritual é quando acontece da mesma forma que aconteceu com Jesus. Quando Jesus, ele veio com a missão. E havia um propósito de interromper essa missão. O mundo espiritual, Satanás e todo o seu exército queria interromper esse projeto. Olha lá o Jesus no deserto, né? Como ele foi tentado. Ali foi uma guerra espiritual. Havia um propósito de interromper. Para mim, a guerra espiritual dentro do nosso contexto cristão é essa aí. É quando a gente quer fazer algo para o Senhor, quer fazer algo de bom para o próximo, e de repente uma força maior quer interromper esse projeto de ministério, etc. Sim, aí aí é uma guerra espiritual que você vai vencer na oração, vai vencer com a ajuda dos irmãos, vai vencer com jejum, vai vencer buscando uma orientação dentro da palavra do Senhor. Passou disso aí, para mim, tudo é guerra, pastor. Nós vivemos em um mundo de guerra, de luta. É guerra para sobreviver, é guerra para poder trazer o pão para nossa casa, é guerra com pessoas que a gente pensa que quer o nosso bem, mas não quer o nosso bem. É guerra, literalmente guerra, bomba, por cima de bomba. Então, abrindo aqui o debate, as minhas palavras eu vou encerrar aqui dizendo assim, nós vivemos em um mundo de guerra, uma vida de guerra. Muito bem. Eu preciso deixar claro aqui, pastor Davi, para o ouvinte, a percepção do que seria uma guerra espiritual. Os elementos que dizem, e não, isso aqui é uma guerra espiritual que está acontecendo. Mas talvez para nos ajudar, eu vou citar aqui o texto de Efésios 6:12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estou procurando elementos que me indiquem que isso ou que está acontecendo é uma guerra espiritual. Bom, nós temos alguns elementos claros, né? Agora, é importante destacar que tem um extremo que não acredita nisso, e tem outro extremo que exacerba. O extremo que não acredita são aquelas pessoas que já se tornaram céticas e para ela tudo é da natureza humana, que não tem nada espiritual. Não. Há alguma coisa espiritual acontecendo, alguma coisa espiritual, quando nós falamos assim, é no mundo invisível que está sendo, não é, orquestrado. Por exemplo, Jesus falou, o Deus desse século cegou o entendimento. Então você percebe que há algo acontecendo no mundo invisível e veio bem a calhar porque eu estava preparando uma mensagem, um sermão expositivo, viu? Tomei vergonha e resolvi preparar um sermão expositivo. Que eu fiquei de receber em primeira mão. Vou mandar agora para você. Porque... Mande para mim também. Vou mandar. Porque João o Batista foi assassinado. Segunda pergunta. Isso deveria causar tristeza e não alegria. Pensar sobre João o Batista deveria nos conduzir a uma reflexão que provocaria tristeza e não alegria. Por que está acontecendo o contrário, então? Não é festa ao pensar sobre João Batista. Desconhecimento histórico. Quem é que se interessa pelo apagamento da história? Satanás. Inclusive a memória é um território em disputa para o diabo, viu? Ele vive disputando a memória do ser humano para manter uma memória soterrada. Você lembra lá dos recabitas? Nós não vamos beber vinho porque o nosso tataravô falou que não era para beber. Aí Deus falou ao profeta, quem dera que Israel fosse assim comigo, com as coisas que eu mandei fazer. Porque aquilo que era pecado hoje já não é mais.
Ou seja, houve um apagamento da história, houve uma memória soterrada, tal como na época que Uquias encontrou o livro da lei, que estava perdido no templo. Lá, debaixo dos escombros, lá estava o livro da lei. E aí então Josias, que era o rei da época, conclamou o povo a um jejum e rasgaram as vestes em sinal de tristeza. Porque se é daquele jeito que está escrito, nós estamos feios na foto. E que alguns dizem que foi um dos maiores avivamentos que Israel já teve. Exatamente. Então, não existe avivamento sem achar a palavra, sem achar a Bíblia. Nós perdemos a Bíblia, né? Não estou falando literalmente. Sim. E lá perdeu no templo, viu? Perdeu no templo. Então, bom, então esse apagamento da história, eu estou sendo prolixo, mas é para dizer que existem elementos que apontam que existe um movimento acontecendo no mundo invisível e que já denotam uma guerra espiritual. Ou seja, você pode certamente ter principados atuando em estados do Brasil. E eu quero até aproveitar e dizer que principado não anda à toa assim, para ficar em qualquer bairro da cidade ou qualquer cidade do Brasil, não. Principado significa príncipe responsável por uma região. Porque outro dia não, já faz um tempo, uma pessoa me procurou e disse que o pastor tinha dito que quando chegava perto dele, ouvia o barulho das espadas, os anjos lutando contra os demônios. E aí falou para o rapaz que Deus revelou para ele, o pastor, que haviam 3 principados no encalço dele. Diana, Morfeu e Leviatã. Eu falei, meu filho, eu quero entender, porque Morfeu é um personagem do filme Matrix. Leviatã é crocodilo. E Diana é a Diana dos Efésios. Agora, essa turma toda no teu encalço, gente... É importante, né? Não, é muito importante, entendeu? Aí tinha que ser de Miguel para lá, entendeu? Porque Miguel lutou contra Satanás, né? Comandante da Guarda Celestial. Então, eu fico assim impressionado o nível de ignorância que nós temos hoje por falta de leitura. Aí fica à mercê de profecias e revelações, não que eu não creia, mas que não tem apoio bíblico, não tem sustentação, porque qualquer profecia ou revelação tem que passar pelo crivo da Bíblia. Não pode ser dissociada da palavra de Deus. Então, existem sim principados, potestades, estão atuando, sim. Tolstói já tinha afirmado, Satanás está vivo e morando no planeta Terra. Então, nós não podemos subestimar ou ignorar seus ardis. Muito bem. Algumas pessoas relatam, por exemplo, guerra espiritual, perceber uma guerra espiritual quando chega em determinados ambientes. Às vezes as pessoas reclamam de um ambiente pesado, né? E aí você pensa que ali tem alguma opressão do mal, né? Isso aí retrataria uma possível guerra espiritual, né? Às vezes desavenças, brigas, ódios, né? Ali muita gente atribui esse tipo de comportamento, pastor André, a uma obra do mal que está agindo ali, né? E ao mesmo tempo você precisa combater aquilo com a oração, buscando a Deus, que isso exemplificaria uma guerra espiritual. É verdade, pastor André? Olha, com certeza existem ambientes, e quando eu digo esses ambientes, eu não estou aqui apontando para um ambiente específico, né? A gente tem a mania de associar uma guerra espiritual ou um ambiente pesado a um lugar de pobreza, por exemplo, um lugar que é pobre. Uhum. O pessoal é mais simples, que não tem pastor, seja bem-vindo, que não tem uma vantagem financeira.
Aí a teologia da prosperidade vai dizer que ali é uma opressão. Realmente, a pobreza oprime o indivíduo. Mas isso não quer dizer que a pessoa que é pobre financeiramente, em relação ao dinheiro, que ela está sendo oprimida espiritualmente, né? Eu conheço muitas pessoas que são pobres financeiramente, mas são ricas em paz, são ricas na família, são ricas na saúde e são ricas espiritualmente. São pessoas ricas, né? Se sentem supridas. Enfim, agora é claro que você chega num ambiente e tu vê um ambiente de maldade, um ambiente de contenda, um ambiente de briga, um ambiente de fofoca, um ambiente de inimizade. Quem é espiritual vai sentir, porque quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Então quem é espiritual não é aquela pessoa que é melhor que outra, é uma pessoa que busca a acessibilidade do espírito, de buscar algo além do material. Então a gente vai sente esse reflexo, a gente vê muitas passagens na Bíblia que o próprio apóstolo Paulo, ele passou por situações que ele teve uma experiência espiritual muito forte. Quando ele estava indo para Roma e houve aquele naufrágio, né? Ali foi uma luta muito grande. E o anjo, o Espírito Santo falou para ele, olha, fique tranquilo. Todos que estão nesse barco aqui, ninguém irá padecer. Eles foram socorridos ali numa ilha cheia de bárbaros, não é? Que alguns dizem que esses bárbaros, ouvindo a mensagem de Paulo, isso agora é uma mensagem, é uma informação extra-bíblica, que algumas pessoas dizem que aqueles bárbaros, ouvindo a mensagem de Paulo, se tornaram uns pregadores do Evangelho, e que futuramente o descendente desses bárbaros veio ser o pai de Santo Agostinho, né? Até onde é oficial isso aí, eu não sei, mas é o que um pedaço da história conta. Então houve ali um ambiente, uma guerra literalmente espiritual, no sentido, houve uma interferência espiritual, tanto da parte do Senhor, quanto também da parte vou usar a expressão de Satanás, querendo interromper um projeto. Jesus passou por isso. Jesus, quando estava indo para Jerusalém, Pedro chega até ele, o próprio Pedro, que momentos antes havia enaltecido Jesus, e Jesus havia enaltecido Pedro pela fala de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tal. Logo na frente, Pedro vai e repreende Jesus, no sentido assim, o que você vai fazer em Jerusalém? Não vá, tal. Jesus vai e repreende Pedro, como se fosse o próprio Satanás falando. Né? Então você percebe que o mundo espiritual existe e é uma realidade. Então isso é confirmado através da própria pessoa de Jesus, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele é sempre a minha bússola, sempre o meu norte, sempre a pessoa no qual eu me inspiro. Eu me inspiro muito nos homens do Antigo Testamento, as grandes proezas que eles fizeram, os grandes prodígios que eles fizeram. Isso é tudo muito bom, serve de lições para nós, mas Jesus é a minha maior inspiração em tudo falando. Então, há ambientes onde realmente a gente percebe algo espiritual acontecendo. E quem é sensível a isso vai perceber. Agora, um homem físico, um homem natural, que está preso nesse mundo, não vai perceber. Ele não vai ter essa sensibilidade. Ele vai atribuir o quê? O que está acontecendo por conta da situação. Muito bem, 11h34, nós precisamos em um intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia desta sexta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Tem economia que faz a festa no São João do Coração Mateus. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina em Cia. Cortina em Cia.
Cortina e Cia, sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia, cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Há 17 anos, no ar tocando vidas e emocionando corações, a Rádio Melodia não é apenas uma emissora, é parte da sua história. Em cada canção, um momento especial. Em cada palavra, um sentimento que se transforma em memória. Somos a trilha sonora da sua manhã, a companheira do seu trajeto, o abraço que acalma nos dias difíceis. Porque a Melodia não apenas toca música, ela inspira, fortalece e une. Nosso muito obrigado a todos que fazem essa jornada possível, aos talentosos profissionais que dedicam seu trabalho com amor, aos patrocinadores que acreditam em nossa missão e principalmente a você, ouvinte, que nos escolhe todos os dias. Essa conquista é sua também. Rádio Melodia, 17 anos, porque a vida é melhor com você. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta, 11 horas mais 38 minutos na Melodia. O debate hoje está falando sobre guerra espiritual, gente. E aí, a gente está querendo saber o que define, quais são os elementos, os acontecimentos que dizem, né, isso aqui é uma guerra espiritual, para a gente entender. Porque tem vários extremos, né, e tem várias coisas, mas já está conosco o pastor Marcelino Andrade, Igreja Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Dilaelson, bom dia demais pastores aqui presentes, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade aí. Muito bem. Vamos lá. Pastor, e aí, como é que o senhor vê essa questão? Porque virou até chavões, né? Assim, estamos numa guerra espiritual, né? E aí você fica perguntando, mas o que é guerra espiritual, né? Em caso de uma batalha mesmo espiritual, tem gente que fala assim, estou enfrentando uma batalha espiritual. Bom, numa guerra a gente sabe que precisamos de armamentos. Se é guerra, então a gente tem que ter armas, tem que ter defesa, né? Enfim, que arma então eu vou usar para essa chamada guerra espiritual? Se é guerra espiritual, tem que usar as armas do espírito, né? Vou contar um testemunho para vocês aqui, para os ouvintes da rádio. Já entrando nesse tema aqui, total. Um dia eu participei de uma reunião que eu nunca tinha participado, né? Nesse meio, nessa sociedade específica. E aí eu participei dessa reunião e quando eu sentei numa cadeira lá, eu falei, eu tomo posse dessa cadeira. Em nome de Jesus. Terminou essa reunião, fui para casa. Quando eu fui tomar um banho,
isso é meia-noite mais ou menos. Quando eu trisquei na água, meu corpo tremeu todinho. E eu comecei a tremer todinho, pastor. Tremer meu corpo todinho. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é normal. Alguma coisa está acontecendo aqui comigo. Eu falei, foi retaliação daquela reunião que eu estava participando. O inimigo, porque lá tinha pessoas de várias religiões presentes naquele lugar. E quando eu comecei a tremer meu corpo, eu chamei minha esposa, entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta do meu quarto. Falei com ela, liga para 3 pastores e deu o nome dos 3 pastores. E pede para orar para mim agora. E você vai cantar hinos de adoração a Deus dentro do quarto. E eu fui para as línguas, fiquei meia hora falando em línguas. Com meia hora, aquela tremedeira tinha passado. Isso é o que se não for guerra espiritual? Essa semana agora, eu fui para outra reunião e em casa eu senti. Quando eu cheguei em casa mais tarde, eu senti no corpo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Do mesmo ambiente. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Olha, sentindo a batalha na carne de novo. E eu fui orar e pedir a Deus misericórdia. Só sente e só sabe detectar as batalhas espirituais quem é alimentado pelo Espírito. E só vai vencer as batalhas espirituais, seja ela qual for, quem é alimentado pelo Espírito, quem anda em Espírito. A Bíblia fala, né? Quem fala em língua edifica a si mesmo. Você fala em língua, você edifica a si mesmo. Tem pessoas que estão aí esguarnecidas nas fronteiras, nas trincheiras da vida, lutando contra o inimigo, mas está sem arma, está sem defesa, está sem verte espiritual, não tem nada. Aí quando o inimigo vem, entra, maltrata, machuca, não sabe o porquê. Temos que viver, se estamos vivendo essa vida de servo de Deus, de cristãos, na minha opinião, vamos buscar na palavra, vamos buscar no jejum, vamos buscar na oração. Eu me recordo aqui agora que Davi, ele estava indo em busca da sua família na cidade de Ziclac, mas ele não foi de qualquer jeito. A primeira coisa que ele falou, traga-me as vestes sacerdotais para me consultar o Senhor. E depois que trouxe as vestes, ele perguntou, Senhor, eu vou contra os amalequitas e o Senhor me dará ele em minhas mãos? Aí o Senhor respondeu, vai, e eu te darei ele nas minhas mãos. Ele não foi de qualquer jeito. Ele estava preparado anteriormente, porque para ir para uma guerra, você tem que estar preparado anteriormente. Se ele não tivesse intimidade com Deus, ele não tinha resposta. Ele teve a resposta e ele foi, ele venceu, porque ele havia vivido uma vida de relacionamento com Deus. Quer vitória, meu irmão? Não espera a prova chegar, a luta chegar para você bater o joelho no chão, não. Antes das lutas vir, antes das provas vir, nós temos que se preparar espiritualmente. Amém? Amém. Muito bem. 11 horas e 44 minutos. O apóstolo Paulo, o pastor Davi, nos chama a atenção para uma guerra que ela acontece dentro de nós. Essa aí já não é questão mais do ambiente, né? Já é um ambiente externo, já é dentro de nós, nesse ambiente interno. E o Romanos 8:18 diz assim, eu vou ler o texto para a gente ter a compreensão aqui do que ele fala, né? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Aqui é a guerra. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí o verso 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pastor Davi Amâncio. Aí somente pela lei do Espírito de vida, que Paulo diz que nos libertou da lei do pecado,
né? Que é um campo de tensão. Você foi muito feliz em trazer esse texto, que Paulo chega a ponto de dizer, não entendo o meu próprio agir. Ele percebeu esse campo de tensão. E ingênuo, no mínimo, é quem não percebe que há um campo de tensão. Paulo, escrevendo sobre isso também, ele disse assim, olha, que por inferência podemos entender, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Meu Deus. Anulando o sofisma, que é argumento falso. Agora, essas fortalezas, Satanás constrói onde? Na mente. É na mente, gente. Entendeu? O que eu estava falando aqui, que pensar sobre João o Batista devia nos deixar consternados, porque o caos estava imperando em Israel. O caos moral, político, econômico, a depravação. E João o Batista vem e resolve denunciar o pecado de Herodes. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, isso custou a ele o quê? A vida. Essa morte prematura devia nos deixar consternados, e o motivo dela, ou seja, era para a gente ficar triste pensando que ele foi assassinado brutalmente, ao contrário de Jesus. João não se entregou, ele foi preso e foi decapitado, entendeu? Então ele foi assassinado de forma brutal. Isso era para deixar a gente triste. Mas por que deixa muita gente pensando sobre João e alegre, fazendo festa? Porque nós estamos vivendo o mesmo contexto de João. O Deus desse século cegou o entendimento novamente. A história está se repetindo. E ao contrário daquela época, faltam João Batistas hoje. Faltam. Para fazer o que João Batista fez. Que não queiram ostentar. Imagine, eu não sou Jesus não, mas sou primo carnal dele, rapaz. Eu sou primo carnal dele. O sangue dele, ó, corre aqui. Não teve por usurpação ser primo carnal de Jesus. Para começar, viu? Sabia quem ele não era e sabia quem ele era. A voz do que clama. Ele era a voz de Deus. Ele não era Deus. Era a voz do que clama no deserto. Né? E por que Deus clamava no deserto e não nos templos? Isso é uma boa pergunta para se fazer hoje, né? Porque às vezes no templo não dá para clamar mais, porque o pecado domina, permeia. John Wesley tentou pregar na igreja anglicana, não conseguiu. Foi pregar no cemitério. No cemitério. E o povo afluiu para ouvir a pregação de John Wesley no cemitério. Porque na igreja anglicana ele não conseguiu. Então a história está se repetindo. Agora, o convite é esse. É um chamado para a angústia, para viver uma vida que não dá ibope. Pregar a palavra de Deus hoje é como fazer saneamento básico. Fica debaixo do chão, ninguém vê. Você não pode ter crise de identidade, porque hoje o indicador de sucesso no ministério é templo cheio. Verdade. E tudo isso envolve batalha espiritual. Porque Satanás não precisa fazer muita coisa, ele já fez. Ele já fez quando ele envenenou o ser humano. O veneno da serpente está em todos nós. Então, ele já fez, gente, ele já fez. Ele vai ser hoje julgado pelos crimes de tentar, mas não de pecar por ninguém. Ele não peca por mim, eu que peco. Outra coisa importante que eu preciso dizer, Satanás não odeia somente crente. Exato. É qualquer ser humano. Só o fato de ser humano, independente do seu credo religioso, você já está na linha de tiro do inferno. Então não venha pra cá com essa ilusão de achar que só religioso que está na mira do cão. Quem foi que disse? Você, como ser humano, é a obra-prima de Deus. Ou seja, Deus fez o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Isso já nos deixa numa condição de guerra perigosa, porque Satanás olha e fica com inveja. E a inveja não conhece limite. Uma pessoa pode passar a vida inteira perseguindo o outro por inveja. Não é? Mas eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha amada. Ela está ouvindo, viu? Ela está ouvindo.
Maria Ione Trindade de Souza. Quero mandar um beijo para ela, para os nossos filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi. E quero também mandar um abraço para o Kaique. Internet de qualidade é com Kaique, viu? E TV Box também. E quero mandar também um abraço para o pessoal que vende polpa de cupuaçu da fruta. Eu estou comprando lá. É na Patagônia, viu? Polpa muito boa, lá perto de você, pertinho Marcelo. Lá da gente. Perto de lá. você. Olha aí, depois você me passa o endereço. Gente, 11 horas e 51 minutos. Pastor André, analisando o texto aqui, em momento algum o apóstolo cita Satanás, o diabo, como inimigo, né? A gente sabe que o diabo é o inimigo, ele é o tentador, ele é um dos inimigos pelos quais a gente guerreia. Mas nesse texto especificamente, ele diz que o inimigo aqui é a natureza pecaminosa que habita nele. Uhum. Enfim, aí ele acaba dizendo, de certa forma, que o problema é ele mesmo. Que ele tem que lutar contra essa natureza que ele tem. Uhum. Mas isso aqui é uma realidade que não é todo mundo que diz, né, pastor André? Porque sempre a coisa é colocada assim, é o diabo. Eu penso assim, que esses esclarecimentos são de poucos, mas essa realidade são de todos. São de todos. A gente tem que entender isso, né? Perfeito. E por inferência, como o pastor Davi Amano citou aqui, eu gosto de ler Efésios, que é de Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu, capítulo 2, a partir do versículo 1, 2 textos, ele diz assim: e ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo, olha só, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E mais no versículo 9 ele encerra dizendo assim, que o próprio Senhor criou obras boas para que pudéssemos nelas andarmos ou trabalharmos. Então a gente vê claramente aqui uma guerra onde estão lutando contra uma obra, contra um projeto. Então Paulo descreve aqui do versículo 1 de Efésios capítulo 2 até o versículo 9, ele cita aqui o estado do homem antes, e que é a realidade deixada por herança. Depois ele cita que há um complô contra o reino, contra o propósito de Deus com o homem. E por fim ele cita a vitória que o Senhor nos deu diante desse complô. Então esse entendimento que a gente tem que ter. E Paulo deixa bem claro aqui no capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 até o 9. Até o 9, 10 por aí. Você percebe isso aí? Onde nós vivíamos, o que estava sendo feito por nós, por Deus e pelos inimigos, pelo inimigo espiritual, pelas potestades, e o que aconteceu conosco depois que a gente realmente entendeu a mensagem. Isso é muito importante para que a gente entenda que muitas coisas são fruto da nossa concupiscência. A natureza que nós temos. O diabo, às vezes, é apenas espectador. Nós somos atraídos, nós atraímos melhor essas situações diante da nossa concupiscência. A concupiscência que existe em nós tem um poder de imã que atrai as coisas ruins para nós. Aí eu fico perguntando, por que Jesus, em forma de corpo humano, ele não se corrompeu? Porque ele não foi tomado pela concupiscência. Jesus, claro, ele era Deus também. É homem, 100% homem, 100% Deus, assim a gente crê. Mas havia algo em Jesus extraordinário. Ele não pegava glória para ele. A glória ele destinava para Deus, para o Pai. Ele não queria se envaidecer. Quando queria enaltecer, ele saía de mansinho e ia para o monte orar. Senhor,
bom mestre, bom que é bom. Bom é Deus. Ele bem sabia que ele é o próprio Deus, mas ele via nas pessoas alheias, ele via um sentimento de bajulação, um sentimento de auto-vanglória. E isso aí que destrói o homem. Isso aí veio com a concupiscência. A concupiscência destrói o homem. E quem pode destruir a concupiscência de nós? Quem pode não destruir 100%? Porque a destruição virá quando a gente estiver com o Senhor 100%. Mas quem segura? Qual é a corda? Qual é a coleira que segura isso? É o Espírito Santo. Não. Desse jeito. Se não for o Espírito Santo em nossas vidas, não. A gente faz coisas que até o diabo duvida. Agora eu queria destacar um fato interessante. Se Jesus ou Cristo, tendo somente uma fonte de tentação que era externa e não interna, orou e jejuou. E nós que temos duas fontes de tentação, externa e interna, tem uma mola propulsora aqui dentro. A concupiscência. Tem uma mola propulsora por causa do veneno da serpente que foi injetado em nós. Então eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Exatamente. Eu sou pecador. E a gente deveria pedir perdão por isso. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ou seja, o pecado habita em mim. É verdade. Como Paulo disse. Aí a gente se dá o luxo de... De não buscar, né? Para a gente fechar, isso. Pastor Marcelino, e aí? Quem está sentindo neste momento essa guerra espiritual, está compreendendo que está vivendo nessa guerra espiritual, o que deve fazer? É como a gente estava falando, é confessar os pecados, reconhecer que somos pecadores e pedir uma ajuda. Ajuda de quem? Disse Jesus Cristo: estarei convosco todos os dias e o Espírito intercederá por vós. Eu vos enviarei o outro Consolador. Então é o Espírito Santo, meu irmão. Está na luta, está na prova, está na guerra. Não vá sozinho, não vá enfrentar o inimigo. Pois eu costumo dizer, onde eu prego, onde eu vou, eu não tenho medo da presença do inimigo. Pode vir 1 milhão. Eu tenho medo da ausência de Deus na minha vida. Se a ausência de Deus estiver na minha vida, eu não enfrento ninguém. Mas se Deus está comigo, quem é o inimigo? O inimigo, ele não é nada, desde que Deus esteja comigo. Eu reconheço que o inimigo, ele tem força, mas eu reconheço que meu Deus é superior a ele. E o meu Deus estando comigo, eu enfrento qualquer batalha. Então é isso, pessoal. É buscar no Senhor, é pagar preço, é jejum, é leitura da palavra. Pois a palavra, ela mesmo fala, a palavra é como espada de 2 gumes, que separa as juntas e as medulas. Usa a palavra. Tem pessoas que só abre a Bíblia e deixa lá no Salmo 93, gente. Usa a Bíblia, pede a Deus uma palavra, uma confirmação. A guerra está aí, a prova está aí, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Mas nós temos que usar as nossas ferramentas. Oração, intimidade com o Espírito, relacionamento, jejum e leitura da palavra. É com a palavra que nós vamos vencer as batalhas. Amém. Muito bem, gente, 11h59, não tenho mais tempo, quero agradecer aos nossos debatedores, obrigado ao pastor Marcelino, amém, também ao pastor Davi Amâncio e ao pastor André Prates pela colaboração. Nosso debate, você do outro lado pela audiência, melodia. Chegando o Rádio Chofé, o nosso debate fica assim, segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.